concordar com o professor Nildo, que na primeira conferência ele diz assim, olha, a questão do latifúndio no Brasil, a questão agrária, só terá solução no Brasil por uma via revolucionária. Portanto, o que a hipótese que o professor Nildo apresenta na sua conferência eu pude depreender? Que não é possível esperar que o velho Estado brasileiro, o Estado como um petit comitê de grandes burgueses e latifundiários, venha fazer reforma agrária. Não fez em nenhum momento da história da sua Constituição, primeiro como monarquia, depois como a república oligárquica, a república da espada, a república oligárquica, a república dos coronéis, e nos diferentes estágios que passaram da Constituição do Estado brasileiro. Quero concordar também quando o mesmo professor diz assim, olha, o melhor presidente que nós tivemos no Brasil foi João Goulart. Do ponto de vista da questão agrária, ele teria anunciado uma tímida reforma agrária em terras devolutas da União, às margens das grandes rodovias, o que levou à sua derrubada. E também quero concordar que, depreendendo das suas falas, das falas que me precederam, que o golpe militar preparado pela Embaixada dos Estados Unidos e posto em prática pelo velho e carcomido Exército Brasileiro, Exército dos Latifundiários, em 1964, se deu primeiramente para atacar os camponeses. O primeiro ato do golpe militar de 1964 foi intervir, fechar e prender os dirigentes das ligas camponesas do Nordeste brasileiro. O segundo ato foi intervir, fechar e prender os professores democráticos e progressistas da Universidade de Brasília, para implementar o projeto pró-americano, ou proto-fascista, para servir aos interesses do imperialismo americano. Esse foi o papel que a ditadura militar executou em nosso país. E, portanto, estava cumprindo rigorosamente o papel de atender aos interesses dos latifundiários para impedir que aquela tímida reforma agrária em terras devolutas fosse implementada. Quero concordar também com a minha fonte de pesquisa, sempre no campo da geografia, o professor Ariovaldo Melino de Oliveira, a quem eu saúdo e cumprimento pela produção do seu livro, que diz por que a reforma agrária não foi feita no gerenciamento do governo do PT, ou no governo do PT, no governo Lula. Por que não foi feita? Não foi feita porque a força que tem, o tipo de capitalismo que temos no Brasil, que aqui vem a base teórica da minha investigação sobre a questão agrário-camponesa, educação e trabalho, o tipo de capitalismo que temos no Brasil não é de um capitalismo endógeno, que se teria feito a Revolução Burguesa, que se teria rompido com a estrutura escravocrata que vinha das sesmarias e das capitanias hereditárias das sesmarias. Em nenhum momento nós tivemos um governo que rompesse com essa estrutura. Então, a partir daí, nós temos que tipo de capitalismo que temos no Brasil? Primeiro, no seu modelo que Caio Prado Júnior vai definir como sentido da colonização. O que é esse sentido da colonização? Primeiro, esse domínio que vem de fora para dentro. Portugal, Inglaterra e depois Estados Unidos. O que confere a existência do nosso país sobre uma condição de dominação externa, colocando não como independente, não teria ocorrido em 1808, nem em 1922, nem como república naquele arranjo que feito pelo chefe da guarda monarquista, Marechal Deodoro, nem se teria feito a república, senão teria ocorrido ali tão somente
um acordo entre as cúpulas oligárquicas com as Forças Armadas para manter a República da Espada e a República da Oligarquia. Que tipo de capitalismo se desenvolve num país como o nosso? País agrário, exportador, dependente, submetido à divisão internacional do trabalho, submetido à dominação imperialista. Só se poderia se desenvolver um capitalismo do tipo atrasado, submetido, tutelado, um capitalismo de forma burocrática, um capitalismo subordinado, cujas classes internas dominantes se curvam a essa dominação. Portanto, o Estado brasileiro se forma como um Estado escravocrata das oligarquias escravocratas, dos senhores de terra, e depois se torna um Estado republicano das oligarquias, dos donos de terra. Então, os estudos que se tem sobre a natureza da questão agrária brasileira, que vai da Lei de Terra de 1850 até o Estatuto de Terra de 1964, nada de novo ocorreu nesse período. Até a Constituição de 1988, nada de novo ocorreu. Portanto, quem fica esperando que a reforma agrária resolve o problema, ou que vai haver um governo que faça a reforma agrária, aliás, isso foi apagado, foi dito, das plataformas dos candidatos. Luiz Inácio falou, vou fazer a reforma agrária de qualidade, com uma caneta para fazer a reforma agrária, tem solução para todos, despejou milhões, bilhões de dinheiro do orçamento público para o agronegócio, para o grande latifundiário, para o latifundiário de novo tipo do agronegócio. E algumas migalhas ou políticas focalistas ditadas pelo Banco Mundial para os camponeses. Não enfrentou o problema da concentração de terra no Brasil. Portanto, nós temos aqui um capitalismo do tipo burocrático. O que caracteriza o capitalismo do tipo burocrático? Concordando com as análises feitas pela professora Virginia Fontes, que o capitalismo se desenvolve de modo desigual, que na era do imperialismo, que é a nossa base teórica, a interpretação, compreensão da realidade brasileira, na era do imperialismo se desenvolve de modo desigual, tendo países dominados, um número muito grande de países e povos dominados, e um número pequeno de países imperialistas, capitalismo avançado, que ditam, reúnem-se e partilham o mundo segundo os seus interesses. É sobre esta linha de disputa e de partilha do mundo que se forja, portanto, o capitalismo nesses países dominados como o Brasil, como um capitalismo de cunho burocrático, mantendo a natureza, a essência da semi-colonialidade. Essa é a primeira categoria teórica para compreender o campo brasileiro, para compreender a indústria brasileira, para compreender a cultura brasileira, para compreender a ciência que se desenvolve no Brasil e para compreender, inclusive, a mentalidade das classes dominantes, como classes atrasadas, parasitárias, incompetentes para conceber um projeto de desenvolvimento nacional. Fecha aspas, Darcy Ribeiro. Esta classe não dá conta disso. Então, sob a condição da semifeudalidade de fora para dentro, se desenvolve no Brasil uma natureza, e, meus caros, vou falar uma palavra, é quase um palavrão falar na academia, semi-feudalidade. Não houve feudalismo no Brasil. Isso é quase uma injúria falar feudalismo nas faculdades de ciências sociais, nas faculdades de história, onde eu venho com a minha formação. Mas, não como tipo ideal, como transposição mecânica, a situação como se deu o processo de colonização, pelas capitanias hereditárias, pelas sesmarias, os estudos desenvolvidos com rigor por Nelson Werneck Sodré, os estudos desenvolvidos com rigor por Alberto Passos Guimarães, que são fontes citadas ontem aqui pelo professor Luiz de Freitas, e que eu tomo como referência nos meus trabalhos, caracterizam, nos 4 séculos de latifúndio ou nas crises agrárias,
uma natureza de semifeudalidade. Quer ver onde está a estrutura da semifeudalidade? Nas velhas instituições do Poder Judiciário. O que é o Poder Judiciário do Brasil, da alta corte? Quer ver uma república de coronéis de terra? Aquele velho Senado da República Brasileira. Ou naquela corte dos parlamentares. Então, que ilusão o trabalhador tem que esse Congresso, como república dos coronéis de terra, que dominam as estruturas municipais, as estruturas políticas dos estados. Eu sou nascido no estado da Bahia. Nenhuma força política pergunta o que faz lá a gerência do governo do PT na sua relação com os senhores de terra, com os coronéis. Com latifúndio novo tipo, do agronegócio, das transnacionais que lá operam. Se não colaborar servilmente com esses senhores, sem enfrentar o problema da questão agrária. Pergunta aqui no estado do Paraná. O que era o estado do Paraná? Um extraordinário professor de História, do Departamento de História, foi meu professor, muito amigo, temos participado da Embanca junto, o Denis de Oliveira. Ele, ao chegar da Unicamp, quando fez o concurso, ele desenvolveu a tese dos 5 J's no Paraná. Dos senhores de terra, dos coronéis que dominam o estado do Paraná. Os nossos estudos, o conjunto de dissertações de mestrados que orientamos sobre a questão da educação e trabalho no campo e a questão no estado do Paraná, mostram o que é o Paraná. Uma república de coronéis. Vai em qualquer região. Pergunta como são indicados os cargos do estado. O que ficou do ponto de vista estrutural da condição de gerenciamento dos 14 anos de extraordinários avanços que nós tivemos com o gerenciamento do PT e da sua Frente Popular, se não um conjunto de políticas assistencialistas, focalistas. E de inclusão social. Incluir no sistema excludente. Essa tese de incluir no sistema excludente é a que nós precisamos aprofundar nos nossos estudos. Mas eu queria chamar a atenção, portanto, das duas categorias. Semicolonialidade, externamente, e semifeudalidade, internamente. O Estado brasileiro é um Estado que mantém subjacentes categorias de semifeudalidade expressas no patrimonialismo, que está presente na forma de governar dos diferentes gerentes de turno, que viram inquilinos do sistema de poder, como nós temos agora o capitão Bolsonaro e a sua tutela dos generais. O que eles servem ali? Que caráter público? Que política pública tem nessa? Então, a reforma agrária, concordando com o professor Nildo, ou a transformação, a libertação das forças produtivas do campo, só será obra dos camponeses e só será obra dos camponeses educados, politizados, mobilizados e organizados, em aliança com os trabalhadores da cidade.